Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do professor Carlos Renzi da CR2 Multimercados. Hoje um tema um pouquinho polêmico, muitos de vocês certamente irão ficar um pouco chateados comigo com esse argumento, mas eu não teria que fazer por menos, visto os acontecimentos do nosso mercado, reflexo do último dia 2, dia 5 nos Estados Unidos. Então eu confesso a vocês que esse vídeo há quase um mês que eu gostaria de tê-lo feito. Fiquei com bastante receio, eu sei que seria um vídeo muito polêmico, que as pessoas iam ficar um pouco chateadas, até magoadas comigo, mas eu acho que convém prepará-los para que conjecturamos poderá vir pela frente. O argumento de hoje será esta figura que é muito conhecida aí no mercado de renda variável, chamado Zé Comprinha. Antes de mais nada, antes de nos aprofundarmos nesse argumento, eu gostaria de mostrar uma planilha que foi desenvolvida por mim, chamada planilha antiquebradeira, que é um conceito um pouco mais profundo e mais claro objetivo da teoria de Markovitch. Esse daqui é o nosso site de educação financeira, cr2multimercados.com.br. Aqui na aba superior, vocês vão em planilhas. E aqui está a planilha CR2 antiquebradeira pessoal, que é uma ideia proposta por nós aqui para alocação e realocação de portfólio. Você clica em download e você abre esta planilha aqui. Ela está considerando praticamente todas as classes de ativos que existem aí no mercado financeiro e o perfil de risco do investidor, indo do mais conservador até o mais agressivo. E esta aqui, a distribuição percentual proposta por nós, lógico que essa planilha é dinâmica, mas para que faça com que a pessoa não quebre nunca, qualquer que seja o colapso financeiro que venha ocorrer aí no mercado. Então, as classes de ativos, elas crescem assim, do azul até o bege, até o rosa. Os ativos de maior risco, eles são sempre aqui neste sentido vertical para baixo, culminando em ações, IFTs, operações estruturadas e derivativos. Bom, resumindo, nós não sugerimos que a carteira de cada investidor tenha mais que 15% em ativos de risco. Ok? Por quê? Pelo seguinte: uma vez em que o investidor de renda variável, novo, sem muita experiência, sem ter feito os cursos, sem ter tido tempo suficiente para testar a sua personalidade, o seu perfil de investidor, como ele reage em certos movimentos drásticos do mercado, a maioria desses investidores, eles ficam muito expostos ao risco de mercado numa eventual mudança de trajetória da Bovespa, por exemplo. Estamos falando aqui na nossa bolsa. Os ânimos invertem, o período de euforia arrefece, existem fundamentos macroeconômicos externos e algumas externalidades internas que propiciem, que façam com que o mercado inverta de sentido, entre em sentido descendente. E as pessoas que são considerados aqueles Zé Comprinha. Quem são os Zé Comprinha? Então, vamos já esclarecer com detalhes. São aquelas pessoas que saíram recentemente da renda fixa, viram que as taxas de juros e outros ativos financeiros que são proporcionais a taxas de juros, que são LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, Tesouro Selic, CDBs de banco, eles não estão gerando atualmente uma rentabilidade boa. Então, essas pessoas recebendo informações de corretoras, mensagem no seu WhatsApp ou participando de grupos, aonde todo mundo fala sobre ações, compre isso, compre aquilo, recebem mensagens, até assinam de escritórios que fazem análise, ou até mesmo filiam-se em diversas corretoras, e essas corretoras semanalmente enviam carteiras de compras
sugeridas, semanais. Bom, em resumo, significa o seguinte: estas pessoas pensam que a renda variável é uma renda fixa turbinada, pensando nessa euforia, esse pool de comentários, inclusive nos e-mails que as pessoas recebem: faça curso de bolsa, o momento é agora, a bolsa poderá atingir 115, 150 mil pontos. Isso tudo se traduz no seguinte: é uma euforia, é uma provável bolha. A gente já vinha alertando o pessoal do nosso grupo, o grupo da CR2, o pessoal que vem me acompanhando há uns 2 anos e meio, que no momento propício o mercado irá descontar tudo isso aqui. Ou seja, todo esse sobrevalorização dos ativos, dos preços dos ativos. Tem surgido muitas notícias, inclusive eu fiz algumas análises gráficas, já venho fazendo há mais de um mês. Tá? Eu acho que chegou no momento de mostrar para vocês o risco prospectivo que nós estamos vivendo neste momento. Eu falo em abril de 2018. Então vamos lá. Quais são os riscos prospectivos que nós estamos vivendo agora? Bom, o primeiro deles, sem dúvida, é esse aqui, é esse estado de otimismo exagerado, do tipo faz de conta, quanto ao nosso futuro. E que, apesar dos pesares, tem-se a falsa ideia de que tudo anda bem no Brasil. Este ponto de vista simplicista está neutralizando a percepção mais aguda de risco nos investimentos e ações. Nós temos, inegavelmente, problemas com as nossas questões fiscais. Estamos em estagnação política, visto ao aquecimento na disputa das eleições no Congresso e em torno da sucessão presidencial. As pequenas melhoras nossas dos números, né, da economia vêm se revelando sem muita sustentabilidade. A inflação, ela só é baixa, continua baixa por causa da recessão econômica que nos foi imposta. Esta forte baixa das taxas de juros que tivemos, desde 14,25 até agora, não repercutiram em quase nada nos custos do crédito, seja ele pessoal, empresarial ou imobiliário. A justificativa disso, sem dúvida alguma, é o excesso de liquidez e a concentração bancária. A recuperação econômica é extremamente discreta. A arrecadação também não é suficiente para cobrir os gastos correntes federais. Nós temos tido problemas recentes nas exportações de frango, né? Vocês viram a BR Foods, a terceira etapa da Operação Carne Fraca, chamada Trapaça, e a recente taxação americana no aço e no alumínio, o que repercutiu no mundo. Nós temos a necessidade de reformas urgentes para contenção dos gastos públicos, mas sempre pensando em não novos aumentos de impostos, é claro. O entusiasmo com a Bovespa já foi maior, podendo estar dando até sinais de exaustão e arrefecimento do período de euforia. Nesses momentos especulativos aqui, nós estamos observando uma concentração de mais ou menos no volume financeiro da Bovespa, que gira na ordem de 55% a 60% da nossa bolsa está na mão desses estrangeiros. Estas especulações são oriundas das operações chamadas carry trade. O que significa isso? Que esses investidores, esse dinheiro se desloca para o Brasil ávido pela rentabilidade no curto e curtíssimo prazo e que, ao menor sinal de alerta, podem provocar reversão de suas posições, desconstruindo rapidamente o que levou meses para ser construído e contaminando o ambiente com euforia inversa. Os alertas
que nós tivemos no dia 2 e no dia 5 de março de 2018, ali, que começou pelo Standard Poor's 500 futuros, que eu considero o comandante do mundo, quando o novo chairman do Federal Reserve americano disse que provavelmente as taxas de juros americanas irão aumentar numa velocidade maior do que o previsto. E o reflexo que essa informação teve nas bolsas mundiais, a Europa, principalmente a Ásia, nos 2 dias seguintes foi um absurdo. O Standard Poor's futuro, que costumava subir, oscilar em torno de 12, 15 pontos por dia, ele chegou a perder 110, 120 pontos. Tá? Então, já mostrando um sinal de exaustão naqueles excessos que nós já vimos conversando há muito tempo do quantitative easing, aquelas injeções de capital oriunda dos bancos centrais para que não ocorra crises. Então, quando você tem uma injeção de dólares, de euros, oriundas do Banco Central, você faz com que a liquidez aumente de forma exagerada. Aumentando a liquidez, propicia também a flexibilização, as grandes facilidades nas concessões de empréstimo, principalmente em investimentos de risco, como imobiliário, como mercado acionário, em posições em derivativos. Então, nós vislumbramos, gente, num futuro não tão distante, um crash das bolsas mundiais. Talvez não esse ano, mas acho que a partir de 2019 tem muita atenção. Por isso eu faço chamamento, pessoal que me conhece já há uns 2 anos e meio, que nós debatemos seriamente cada movimento de mercado, passamos por inúmeras fases ruins, negativas, e eu sempre colocando a cara a tapa, dando a justificativa macroeconômica dos acontecimentos e também as nossas perspectivas sobre o futuro e os posicionamentos de investimento. Eu devo dizer a vocês o seguinte: estejam muito atentos com essas notícias eufóricas sobre bolsa de valores. O momento não é para comprar, e sim desmontar posições. Eu falo para vocês que eu desmontei as minhas posições de risco, seja aqui interna como no exterior, já faz um mês. Eu acho que aquele alerta que nós tivemos no dia 5 e no dia 2 de março foi o suficiente para mostrar que a situação não está mais favorável, eufórica. Então, eu gostaria de abrilhantar esses meus esclarecimentos aqui, esses meus temores, com algumas análises gráficas. O gráfico traduz tudo, o momento que o mercado está sentindo. Então, vamos lá. Eu gosto de analisar simultaneamente gráficos, certo, gente? Então, isso aqui é apenas uma lembrança do que nós tivemos na nossa curva de juros e a repercussão nos fundos imobiliários. Esse é o índice dos fundos imobiliários e aqui é o Ibovespa. Então, o que significa esta flecha? Essa flecha, quando foi aceito pelo ex-presidente da Câmara de Deputados, o Eduardo Cunha, no final do ano 2016, início de 2017, o momento, o time político em que foi aceito o pedido de impeachment da Dilma. Então, nós tivemos, a partir deste momento, uma forte correção dos juros para baixo. Olha aqui. Isso aqui é a curva dos juros futuros, ok? Concomitante, os fundos imobiliários, olha o que aconteceu. Aqui você tem esta flecha ascendente de elevação. O mesmo ocorreu com o índice Bovespa. Olhando o mercado americano, eu havia comentado sobre o quantitative easing. Foi em fevereiro, no primeiro mandato, 2009, de Obama, quando o quantitative easing acalmou bem o mercado. Então, nós tivemos um reflexo positivo, é o Dow Jones Futuros 30. Esse aqui até o dia
até os momentos atuais, ok? E o Standard Poor's Futuro também sentindo o mesmo reflexo. Aí, o Quantitative Easing, em fevereiro de 2009, tá? Até os dias de hoje. Pessoal, esse aqui é o gráfico do Dow Jones até a última sexta-feira. Nós temos o topo aqui, já mostrando uma fraqueza deste indicador. Os bulls, né, os touros, aqueles compradores, eles estão perdendo a força. Nós estamos vendo topos e fundos cada vez mais descendentes, mostrando visivelmente que os bears, os ursos, estão tomando o espaço. A mesma coisa analisando o Standard Poor's 500. Olha só, um gráfico muito próximo aqui formou um topo duplo, tá? Um topo duplo, que a projeção é continuidade do movimento que o precedeu, né? Se precedeu esta queda, então projeta-se esta queda aqui também, ó. Então existem grandes possibilidades desta continuidade de queda. Este aqui, o Nasdaq 100, tá? Mostrando algo um pouquinho diferente, tá? Ele tentou subir, passar este topo aqui, ó, então formou um bull trap, né, uma trápola dos touros, tá? E o mercado inverteu novamente. Está se aproximando nessa linha de tendência de alta e acredito que uma vez rompendo com grande volume, o movimento de baixa continue. E o nosso Bovespa, até a última sexta-feira, está se apresentando assim também, né? Você tem uma bandeira longa aqui, né? Já com um topo, mas também reflete o que aconteceu nos Estados Unidos. Ou seja, gente, é um momento preocupante. Eu gostaria que vocês analisassem isso tudo aqui que nós falamos. Estes conhecidos Zé Comprinha, eles pensando que a renda variável é uma renda fixa um pouquinho turbinada, eles começam a aumentar percentualmente o volume do seu portfólio em renda variável. Como vocês viram no início da nossa apresentação, aquela planilha proposta de alocação e realocação de portfólio, né, não indicamos mais que 15%. Então, esse pessoal que não fez curso, não sabem utilizar sistemas de proteção em ações, que são os futuros, as opções, e principalmente as ordens stops, que sair do mercado realmente quando chegar num certo patamar de preço, seja loss ou gain, eles ficam expostos abertamente aos riscos de mercado. Enquanto o mercado está em expansão, está em euforia, estudo crescente, é tudo maravilhoso. Agora, a partir do momento em que as coisas começam a inverter, é lógico que eu sou analista aí de creches já há muito tempo, estudioso, na época que eu dava aula na universidade, então eu me aprofundava nesse assunto, é um dos temas que eu mais gostava. Há uma bolha é difícil de ser detectada, o momento em que o mercado irá inverter. Mas existem indicativos, indícios, um movimento expansionista muito rápido em curto tempo, depois uma exaustão e certas figuras gráficas. E, além do que, já é característico nos mercados de bolsa, em sistemas capitalistas, que o ciclo econômico ele tem uma periodicidade entre 7 e 8 anos. São 7, 8 anos de boom, de fartura, de benesses, e depois há uma correção. Então, é isso, gente. Eu gostaria que vocês avaliassem. Não é um alerta, tá? Não é um estardalhaço. Eu gostaria de apenas que vocês avaliassem bem essas palavras, juntamente com outras que vocês têm recebido sobre euforia. O objetivo é puxar o freio, meditar, porque
como eu sou prestador de consultoria há muito tempo, a gente vê o reflexo que isso dá nas pessoas. O pessoal começa a tirar dinheiro dos investimentos de segurança, das reservas de emergência, até mesmo investimentos em boas instituições da renda fixa e aumentando percentualmente a fatia na classe de ativo em renda variável, seja fundo de ações ou até mesmo ações a seco. E principalmente nesta fase de euforia. Então, eles aumentam o seu percentual de 15, 20, 25, 30, chegando até ultrapassar 50% do seu portfólio global em ações e pelo fato delas não estarem munidas de proteção, terem passado crashes, não sabem operar derivativos, futuros, entrar vendido, mercado de opções, trava de alta, trava de baixa, lançamento coberto, ele se expõe. E se o mercado realmente vier, você sabe que a perda aí de uma semana é muito grande. Aí muitos dizem, não, Carlos, mas existe aquela filosofia do buy and hold, né? Fazer compras médias com o mercado sempre em queda. Gente, essa é uma filosofia que quando o mercado inverte forte, usar a perspectiva de fazer compras médias para reduzir o preço médio, é uma falácia. É uma falácia, você coloca somente dinheiro e o mercado continua caindo, continua em depreciação. Nós tivemos muitas operações comentadas ali, quando operávamos juntos, juros, né? Vocês recordam? Eu fiz até um programinha aí, utilizando a calculadora HP12C, um programa estatístico, mostrando para vocês que o conceito do preço médio somente descapitaliza no momento de queda forte do mercado, te descapitaliza, você se expõe muito e o reflexo no preço é muito pequeno. Então, gente, pensem nessas palavras, não aumente a exposição e sim reduza a sua exposição para risco, ok? Gente, se vocês gostaram desse meu vídeo, participem dessas minhas duas sugestões que eu dei logo ao final desse nosso vídeo aqui sobre assuntos também desta mesma categoria. Vocês sabem que nós temos as nossas mídias sociais. Quem quiser entrar em contato comigo para sugerir novos temas ou até contradizer as minhas palavras, sempre de forma construtiva, a nível de debate construtivo e sadio. Eu sou o professor Carlos Renz, R2 Multimercados. Muito obrigado e até a próxima.